Queridos, por que que hoje nós iremos estudar, nós vamos tirar o nome pecado e no lugar da palavrinha pecado nós vamos colocar piercing. Piercing, você já sabe para que serve um piercing. O piercing serve para uma série de coisas que as pessoas de penduram em todos os lugares porque acham bonito. Acham assim, uma identidade própria. Eu já vi, eu não sei se vocês viram, eu já vi fotografia de pessoas com piercing na cara e no corpo. Era o homem que tinha o piercing, era o homem que tinha a tatuagem, assim, cobrindo todo o corpo. Piercing e tatuagem cobrindo todo o corpo. Acho que vocês já viram essa foto também. Então hoje nós vamos apenas comparar o pecado com o piercing. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Já que nós estamos comparando o pecado com um piercing, a pergunta que eu faço para você é: quando Deus enviou Jesus ao planeta Terra, Deus enviou Jesus com um propósito. Foi nos restaurar a imagem e semelhança dele. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus esteve aqui, ele contou uma parábola, a parábola do filho pródigo. Ela está tão incrustada na nossa vida que a gente conta assim como se fosse realmente uma coisa real, verídica, de tão maravilhosa essa parábola que Jesus contou com tanta ênfase. Eu vou resumir para vocês terem uma ideia. Quando o filho mais novo saiu de casa, é porque ele estava vendo as pessoas fora da casa dele, cheias de piercing, ali fumando, bebendo, sorrindo, brincando, e o filho pródigo mais novo ficava olhando aquelas pessoas e pensava assim: aquelas pessoas lá que são felizes. Olha lá, ó, estão todas cheias de piercing, todas cheias de uma série de coisas no corpo, e eu também quero aquilo ali para o meu corpo. Aí o pai dele sempre falava para ele: filho, aquilo ali não é bom, você não foi criado para usar esses piercings. Aí vocês podem estar perguntando para mim: pastor, mas que espécie de piercing Satanás ele gosta de colocar nas pessoas? Preste atenção agora, preste atenção nos dois fatores. Satanás é representado como o maior colocador de piercing que existe no mundo, na face da terra. Satanás é o maior colocador de piercing. Ele é especialista em colocar piercing. Ele coloca piercing onde você quiser. Piercings pequenininhos, piercings grandes. Ele coloca no seu corpo aonde você quiser. Agora nós temos do outro lado Jesus, que é especialista em remover os piercings. Ficou claro na sua mente? Quem coloca os piercings, quem cria o desejo, o gosto por colocar piercings é Satanás. Quem cria o gosto, o desejo de você retirar os piercings é Jesus Cristo. Então, quando Satanás vem na vida de uma pessoa, ele coloca algumas espécies de piercings. Agora, eu me lembrei de alguns piercings que Satanás coloca na vida da pessoa, e eu vou citar alguns piercings que Satanás coloca, tá bom? Vou citar alguns piercings. Por exemplo, o piercing da mentira. Satanás coloca esse piercing na pessoa, aí a pessoa começa a usar esse piercing da mentira, e com o passar do tempo a pessoa se sente tão confortável com aquele piercing da mentira, que se sente nu quando não mente. Se sente estranho quando não mente. Só fica feliz quando está mentindo, quando está contando em verdade. O piercing da mentira, o piercing do fingimento. Satanás ele coloca aquele piercing no lugarzinho, no corpo, assim, pronto, a pessoa começa a usar o piercing do fingimento. E são pessoas que fingem de uma maneira assim tão tranquila, tão descarada, que não estão nem aí. É o piercing do fingimento. Outro piercing, o piercing do engano. São pessoas que enganam as outras de uma forma assim tão polida. Mas engano, ele está falando com você, aquela pessoa está falando com você, está te enganando, e você fala: nossa, que pessoa sincera, mas está te enganando. É o piercing do engano. Outro piercing, o piercing do ódio. Você já viram pessoas usando esse piercing do ódio? Aquele piercing que qualquer coisinha, a pessoa, quando Satanás coloca esse piercing do ódio, a pessoa chega, arranja os dentes de ódio, o piercing da ira, o piercing da vingança. Satanás ele vai colocando esse piercing e a pessoa não consegue se ver sem esse piercing da vingança, do ódio, da raiva, da injúria. Satanás coloca outro piercing, o piercing da indiferença. Já viram aquela pessoa usando o piercing da indiferença? A pessoa trata os outros com indiferença, trata os outros como se fosse a pessoa fosse Deus e a pessoa fosse um cachorro, um Zé Ninguém. Um mulambo, um pulguento, entendeu? Tem pessoas que usam esse piercing da indiferença.
Outro piercing, o piercing da vaidade. Ah, como esse piercing, Satanás, ele coloca esse piercing da vaidade na vida das pessoas, aí as pessoas começam a se ficar envaidecidas, porque tá usando uma roupa de marca, tá usando uma coisa, um carro, preste atenção, Satanás, ele vai na vida das pessoas. Por quê? Porque ele é especialista em colocar piercing. Outro piercing que Satanás coloca, o piercing do mundanismo. Já viram pessoas usando esse piercing do mundanismo? A pessoa gosta de tudo que é do mundo. Aí a pessoa usa o piercing do mundo, entenderam? E não está normal, queridos. Não está normal. Porque é um piercing que você não nasceu, que Satanás coloca. É o piercing da hostilidade. Entendeu? A pessoa começa a tratar os outros com hostilidade, com maldade, com rancor. O piercing da dissimulação. Queridos, você conhece pessoas que já usou esse piercing da dissimulação? Pessoas dissimulados que, assim, você vê a pessoa que ela está usando de dissimulação para conseguir os seus propósitos. Outro piercing, o piercing da brutalidade. Você conhece pessoas que usam esse piercing da brutalidade? Qualquer coisinha, vou resolver isso no murro, eu vou resolver isso na bala, eu vou resolver isso na facada, eu vou resolver isso às vezes. É o piercing da vingança. Usa esse piercing da vingança, eu vou me vingar, mesmo que seja a última coisa que eu vou fazer, mas eu vou me vingar. Essa pessoa vai me pagar, essa pessoa vai pagar dobrado, entendeu? É o piercing da vingança. Outro piercing que Satanás coloca para a pessoa utilizar, que a pessoa considera o piercing mais normal, é o piercing do orgulho. O piercing mais trabalhado pelo diabo é esse piercing que ele começou a usar lá no céu. Ele foi tão orgulhoso, que ele começou a distribuir esse piercing para alguns anjos no céu. E alguns anjos aceitaram esse piercing. O piercing da rebelião. Satanás ele começou a colocar em alguns anjos no céu o piercing da rebelião. O piercing da incredulidade. Satanás colocou nos anjos o piercing da incredulidade. Vocês sabiam que Satanás tem colocado esse piercing da incredulidade em muitos seres humanos hoje? Que já não acreditam mais em muitas coisas. Não, eu não acredito mais na Bíblia, eu não acredito mais nos livros de Ellen White, eu não acredito mais em fulano, eu não acredito mais nisso, eu não acredito mais naquilo. Satanás, ele coloca o piercing e fica olhando, ele cruza os braços e fica olhando. Ah, ele está usando meu piercing, o piercing da incredulidade, o piercing da frieza espiritual. Já conhece pessoas que usam esse piercing da frieza espiritual? Ah, você vai para a igreja? Não, eu não vou não, é por causa do Covid, o novo Covid. Mas não é o novo Covid, coisa isso mais nenhuma, que a pessoa tomou a decisão de não seguir mais. A pessoa tomou a decisão de usar esse piercing do diabo para não mais fazer a vontade de Deus. Outro piercing, o piercing da aspereza. Aquela pessoa áspera. O piercing da amargura, aquela pessoa amarga. O piercing da braveza, aquela pessoa brava, aquela pessoa... É o piercing que ele vai colocando esses piercings na vida, ao usar esse piercing de uma maneira assim tranquila. Outro piercing que Satanás coloca, queridos, o piercing, esse piercing está tomando conta do mundo quase todo, é o piercing da pornografia. Ele coloca esse piercing na vida da pessoa, aí a pessoa não consegue ficar mais sem o vício da pornografia. Satanás coloca esse piercing da pornografia. Outro piercing que ele coloca é o piercing dos seriados. Como Satanás, ele vai inventando coisas e ele vai colocando o piercing dos seriados. Aí tem pessoas que pegaram o piercing dos seriados, o piercing dos filmes, o piercing da Netflix, ele mergulha na Netflix, aí eles falam o seguinte, o piercing, a pessoa começa a se sentir tão bem com o piercing, que a pessoa fala o seguinte, eu adoro isto, eu adoro aquilo. É o piercing da adoração infundada, da adoração que não é para adorar, é o piercing de uma adoração falsa. Satanás coloca esse piercing também. Outro piercing que Satanás coloca, queridos, é o piercing dos maus pensamentos. Não é só piercing externo, é piercing interno. Tem pessoas que ele está olhando, ele está vendo, ele está pensando coisas que não deve pensar, porque Satanás já colocou o piercing dos maus pensamentos naquela pessoa. Outro piercing, o piercing da idolatria. Queridos, tem pessoas que usam tanto esse piercing que eles começam a idolatrar uma mulher cantora, um cantor, um jogador de futebol. Ele começa a idolatrar o carro dele, ele idolatra um monte de coisa que não deve ser para idolatrar, mas é o piercing que está usando, que Satanás colocou nele. Outro piercing
que Satanás coloca é o pisse da maledicência. Vocês já viram pessoas usando esse pisse da maledicência? Entendeu? Qualquer coisinha a pessoa usa o pisse da maledicência e o pisse da fofoca. Aí a pessoa usa esse pisse de uma forma mais natural e começa a se tornar canibal. É aquele cristão que começa a comer a carne do irmão, a carne da irmã, a carne de um parente, a carne de um familiar. É o pisse do canibalismo humano. Satanás coloca esse pisse na pessoa, entendeu? O pisse da língua descontrolada. Entenderam? A pessoa não consegue controlar a língua. E aí se sente bem. Se sente mal é quando não fala mal de alguém durante o dia. Outro pisse que Satanás coloca, queridos. O pisse da incredulidade. A pessoa se torna incrédula. Satanás, ele colocou esse pisse em Eva no Éden. Satanás colocou esse pisse da incredulidade. Não, Eva, não foi isso que Deus disse, não. Aí Eva foi chegando perto e Satanás foi colocando o pisse. Satanás aí colocou o pisse da incredulidade, aí Eva caiu no canto da sereia. E aí ele simplesmente conseguiu enganar Eva, porque ele conseguiu implantar o pisse em Eva. O pisse da incredulidade, o pisse do medo excessivo. Queridos, Satanás, quando ele coloca o pisse do medo excessivo, a pessoa morre por causa desse pisse. Tem medo de tudo, aquele pânico, aquela coisa. Aí a pessoa simplesmente se desmorona. O pisse que Satanás coloca, outro pisse da indecisão. Você conhece pessoas que usam esse pisse da indecisão? São pessoas que nunca saem do terreno da indecisão. E pessoas indecisas. Ah, você vai fazer. Não sei. Ah, não sei. Olha, não sei. Outro pisse que Satanás coloca. O pisse da dúvida. Não, olha, eu agora já tenho minhas dúvidas. Agora eu não sei o quê. Aí Satanás, ele vai colocando o pisse para rachar a pessoa no meio. Para separar a pessoa de Deus. Outro pisse que Satanás usa. O pisse da hipocrisia. Você já viu pessoas usando esse pisse da hipocrisia? Entendeu? Hipócrita. Jesus, ele enfrentou muito essas pessoas que estavam usando o pisse da hipocrisia. Essas pessoas hipócritas geralmente são orgulhosas. Geralmente são pessoas que usam o pisse da sabedoria acima da sabedoria de Deus. É o pisse do conhecimento próprio, entendeu? Ou seja, a pessoa idolatra a sua maneira de pensar mais do que a palavra de Deus. A ponto de quando Jesus esteve aqui andando aqui, as pessoas que usavam o pisse da hipocrisia falaram para Jesus: nós nem conhecemos o seu pai, você é um filho de Maria. Jesus ele teve que ser duro. Jesus olhou para eles e falou o seguinte: olha, o pai de vocês é o diabo. Ele que colocou esse pisse em vocês, o pisse da hipocrisia. O pai de vocês é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso. E vocês têm por pai ao diabo. Outro pisse que Satanás coloca nas pessoas, o pisse das duas caras. Você já viram pessoas usando esse pisse das duas caras? Ele mente, ele tem uma cara aqui para contar uma coisa, aí para outra pessoa ele já muda assim, parece que ele já muda de figura assim e contra outra coisa. O pisse das duas caras. Outro pisse, o pisse da cabeça dura. Esse pisse é complicado. Como tem homens e mulheres usando esse pisse da cabeça dura? Todo mundo está falando para ir, o caminho é por aqui. Não, o caminho é por aqui. Não, eu não penso igual vocês não. Queridos, o pisse da cabeça dura é complicado. Agora, queridos, presta atenção aqui. O pisse lascívia, da autossatisfação. Entendeu? O pisse da lascívia, o pisse das drogas ilícitas. Queridos, o pisse das drogas ilícitas. O pisse, Satanás coloca o pisse da maconha, o pisse da cocaína, o pisse do cigarro, o pisse das drogas lícitas também, o pisse do cigarro. Queridos, Satanás ele vai colocando um pisse, eu vou colocar um pisse pequenininho em você, vai ser o pisse do vinho branco. Só tem 0,1% de álcool. Aí as pessoas começam a usar esse pisse e começam a gostar. Nossa, não é que esse pisse do vinho é um pisse bom? Aí a pessoa começa a amar o vinho com 0,1% de álcool. Aí depois começa a não fazer muito efeito, ele vai começando a usar um vinho melhor. Aí ele começa a usar um vinho envelhecido. Ele começa a usar uma série de vinhos diferentes. Entendeu? É o pisse que Satanás vai colocando na pessoa. O pisse das drogas ilícitas, o pisse das drogas lícitas. Satanás ele coloca o pisse do gosto pela cerveja. Aí a pessoa começa a sentir aquele gosto. Nesse pisse ele é bom, eu estou gostando dele. Aí o pisse da cachaça,
o pisse do cigarro, o pisse... Queridos, são várias espécies de pisse que Satanás usa. Outro pisse que Satanás utiliza é o pisse da contenda. O que significa esse pisse da contenda? A pessoa que usa o pisse da contenda, ele vai querer separar os amigos. Ele vai querer fazer, entende o que eu estou dizendo para você? Ele vai fazer alguma coisa para separar a pessoa uma da outra. Outro pisse que Satanás utiliza é o pisse da merla, o pisse do crack, o pisse dos psicotrópicos, o pisse do adultério. Queridos, já viram pessoas usando esse pisse do adultério? Muitas vezes é pessoa, vizinhos, é pessoas da igreja, é pessoas do trabalho. Aí você conversa, mas você está fazendo isso? Não é normal, está todo mundo fazendo. Esse pisse do adultério é o pisse mais assim confortável, ninguém descobre, entendeu? Ele trabalha colocando pisse na vida das pessoas. O pisse do adultério, o pisse da Queridos, esse pisse da preguiça. Satanás também coloca esse pisse na vida da pessoa. O pisse da pessoa preguiçosa, preguiçoso. Entendeu? Não, espera tudo nos braços, ele quer ganhar tudo. É um pisse que Satanás coloca também. Outro pisse que Satanás coloca é o pisse do roubo. Entendeu? Tem pessoas que roubam os outros da reputação falando mal. Roubam fisicamente. Roubam os cleptomaníacos. O pisse da cleptomania. Entendeu? A pessoa rouba de forma mais natural e não está nem aí. E muitas vezes tem um nome de cristão, mas é ladrão, é ladra. Outro pisse que Satanás coloca, o pisse da fornicação. Esse pisse ele adaptou mais aos jovens. Ele adaptou mais aos jovens. Não, tá todo mundo fornicando. Pode fornicar também. Isso é normal. Aí todo mundo fala assim, não, mas é tão normal porque se eu não fornico, eu não me sinto bem. Outro pisse de promoção. Já viu pessoas? Faz tudo para se aparecer. Tudo para se aparecer. Aí a pessoa não se sente bem sem se aparecer. Faz tudo para se aparecer. Vocês entendem? Agora, outra coisa, outro pisse que ele utiliza é o pisse. Aquela pessoa, ele tem recursos, ela tem recursos. Nós falamos o seguinte, esse pisse foi eu que coloquei em você. Você não vai se desfazer, principalmente para a obra de Deus. Tá? É seu. É o pisse da avareza. A pessoa, quanto mais tem, mais ele quer para se aparecer e tal. É o pisse que está usando, que a pessoa está usando. Entenderam? Outro pisse. O pisse da jactância. O pisse do engrandecimento próprio. O pisse da blasfêmia. O pisse da blasfêmia. O pisse do ciúme excessivo. Queridos, já viram pessoas usando esse pisse do ciúme excessivo? A pessoa que usa esse pisse, usando esse pisse. O pisse do amor ao mundo, e a pessoa usando esse pisse do mundo e das coisas do mundo. O pisse do mau caratismo. E tem um nome de cristão, mas usa o pisse do mau caráter, pessoas mau caráter. Entendeu? O pisse da ingratidão. Já viram pessoas usando esse pisse da ingratidão? Entendeu? Você faz para a pessoa cospe no prato que comeu. Não dá valor a nada que a pessoa faz por ela ou por ele. O pisse da ingratidão. Outro pisse que a pessoa utiliza. O pisse do ateísmo. Você acredita? Não, não acredito nisso. Eu também não acredito nisso. Não acredito mais nem em Deus. Não acredito em Bíblia. Não acredito. Satanás coloca esse pisse e Satanás cruza os braços e fica olhando a pessoa usar esse pisse. Outro pisse que a pessoa utiliza muito é o pisse do agnosticismo. Funcionando por ele mesmo ali, ele não vai se meter aqui nesse mundo. O pisse é a mortalidade da alma, que a alma quando morre, é aquele pisse que Satanás, não se preocupe com seu ente querido que faleceu, que está no céu. Entendeu? É o pisse da imortalidade da alma. Outro pisse, o pisse do desânimo. Já viram a pessoa usando esse pisse do desânimo? Então, é o pisse do desânimo. Outro pisse que a pessoa utiliza, o pisse da apostasia. Queridos, esse pisse vai tomar nos últimos dias. O pisse da apostasia. O pisse da confiança no ser humano mais do que na confiança em Deus. Tem pessoas que confiam mais no ser humano do que em Deus. É o pisse da confiança no ser humano, dito no que está escrito. Outro pisse que a pessoa utiliza, o pisse da comodidade. Você já viu aquela pessoa, você vai falar com a pessoa fala, não, eu estou tranquilo e tal. O pisse da comodidade. O pisse dos pecados secretos e íntimos. Já ouviram pessoas... Queridos, se eu estou falando para alguém que está usando um desses pisses, que a sua esposa não sabe, seu esposo não sabe, a sua filha não sabe, o seu filho não sabe, a sua avó não sabe, o seu avô não sabe, é o pisse dos pecados secretos e íntimos. O pisse da adoração
dos móveis, imóveis e automóveis. O píce da adoração dos móveis, imóveis e automóveis. Já viram pessoas adorando esses píces que Satanás coloca? Queridos, outro píce que Satanás coloca, o píce da adoração do próprio corpo. Aquela pessoa que adora o próprio corpo. Já viram pessoas usando esse píce? Tem adoração do próprio corpo. O píce da adoração de si mesmo. O píce, queridos, esse píce era o píce do nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Isso aí também não tem nada a ver. Satanás coloca esse píce e fica olhando para as pessoas usando esse píce do nada a ver. Outro píce, queridos. O píce do faça o que você quiser. Entendeu? Já ouviram pessoas usando esse piercing? Não, eu vou fazer o que eu quero, entendeu? É o piercing do faça o que você quer. Ninguém, o piercing, outro piercing que Satanás utiliza, queridos. Ó, o piercing do evolucionismo. Ele coloca esse piercing e a pessoa começa a acreditar que realmente nós viemos de uma gosma, de uma ameba, de uma explosão. É esse piercing que ele utiliza. Outro piercing, o piercing do liberalismo. O piercing do liberalismo. Não, tudo é normal, não, você não pode falar. É esse piercing que a pessoa muitas vezes utiliza, queridos. O piercing do liberalismo, o piercing do lesbianismo, entendeu? O piercing do homossexualismo, o piercing do travestismo, o piercing da ficção e eventos satânicos. Queridos, tem pessoas que usam esse piercing da ficção, amam, idolatram a ficção. Entendeu? Idolatram invenções satânicas. O piercing da bruxaria. O piercing das psicografias satânicas. Vocês sabiam que esse piercing da psicografia satânica está tomando conta das livrarias? Aí a pessoa se apaixona por contos, por ficções, por coisas que o espírito de fulano escreveu, o espírito de Beltrano escreveu, está enchendo as livrarias e as pessoas têm comprado essa espécie de coisas. O piercing, queridos, o piercing da inveja. Já ouviram pessoas usando esse piercing da inveja? O piercing da presunção. O piercing do assassinato. O piercing da incapacidade de perdoar. Já viram pessoas usando esse piercing da incapacidade de perdoar? São piercings que Satanás vai colocando. O piercing da impureza. O piercing do fracasso. Não, eu sou um fracassado mesmo. A minha vida é uma desgraça e tal. Satanás, ele coloca esse piercing na vida da pessoa. O piercing da derrota. O piercing da glutonaria. Entendeu? Queridos, aí eu pergunto para você, isso foi alguns que eu lembrei, alguns piercings que eu lembrei. Agora eu pergunto para você, qual foi o propósito de Jesus ter vindo a este mundo? Sendo que nós estamos comparando o piercing com o pecado. Qual foi o propósito de Jesus ter vindo aqui a este mundo? Pense um pouquinho. Queridos, preste atenção no que você vai ler. O nascimento de Jesus aqui no planeta Terra não foi à toa. Por quê? Porque somente aqui neste mundo, com o seu pai e o meu pai, com os nossos pais, é que Satanás conseguiu implantar esse piercing em quase toda a humanidade. Em toda a humanidade, basicamente. Só que alguns, eles concederam a Jesus, ao Espírito Santo, a oportunidade de retirar esse piercing. O Espírito Santo, através do sangue de Cristo, é que tem o poder de tirar esses piercings que Satanás coloca na vida das pessoas. Compreenda isso. Olha, agora eu quero que você abra a sua Bíblia e você vai perceber o porquê que Jesus nasceu aqui no planeta Terra. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Ó, Mateus no capítulo 1. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Vocês vão perceber agora o porquê que Jesus nasceu aqui neste mundo. Preste atenção na palavra de Deus agora, queridos. Comparando o piercing com o pecado. Tá bom? Comparando o piercing com o pecado. Ó, aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 1, no versículo 10 e no versículo 21, diz assim, com respeito à questão do nascimento de Jesus, né? Vamos começar do 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagine você casar com uma pessoa, você aceitar uma pessoa como sua esposa, aí ela está gestante, é do Espírito Santo. José era um homem justo. E olha o que aconteceu. Mas José, versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, por que ele não quis infamar? Porque José não usava o piercing
difamação. Entendeu? Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto José falou assim, eu vou deixar porque eu não vou querer falar mal dela, porque José não tinha esse costume, ele não usava esse piercing, entendeu? Porque tanto Maria quanto José, na visão de Deus, eram homens que não usavam piercing. Não usavam piercing, entendeu? Eram homens íntegros, como Jó, como Daniel, como José. Aqui, presta atenção aqui, e enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora, olha a explicação do anjo para José com respeito ao nascimento de Jesus. Para que Jesus nasceu? Ele é especialista em quê? Versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pierces deles. Nós estamos fazendo essa comparação. O nascimento de Jesus foi para nos salvar de todos os pierces que Satanás colocou em nós. Você compreendeu isso? Queridos, aqui, se nós compreendemos esse detalhe, a nossa vida vai ser outra vida. Por quê? Queridos, quando a Bíblia fala que Satanás, ele é o autor do pecado, o autor do orgulho, o autor da maledicência, o autor de tudo quanto é tipo de coisa que não presta, Jesus, ele veio para remover do nosso corpo, da nossa vida, tudo isso que Satanás implantou na vida do ser humano. Jesus nasceu, ele está aqui, olha o que o anjo falou. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O objetivo de Jesus ter vindo aqui, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, foi para nos libertar, foi para retirar do nosso corpo todos os piercings que Satanás tinha colocado por fora e os piercings que Satanás colocou na nossa mente, no nosso subconsciente. É o que ele está fazendo através de muitos filmes com mensagens subliminares, entrando lá dentro do seu cérebro e se alojando lá. O sangue de Jesus, ele limpa, ele purifica, ele tira esses pecados da sua vida e da minha vida. Você compreende, queridos, quando a Bíblia Sagrada fala de perfeição, sede vós perfeitos, a Bíblia está dizendo o seguinte, é uma vida sem piercing. É uma vida nos braços do pai. O exemplo do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai dele, já que você quer ir, filho, então você é livre. Aí o pai da parábola deu a parte dele e ele foi. Aí ele começou a se misturar, começou a beber, começou a fumar, começou a se prostituir, começou a usar tudo. Satanás começou a enchê-lo de piercing. E ele estava ali, todo tranquilo, curtindo a vida, com muito dinheiro, aquela diversão toda. Queridos, preste atenção. Quando ele perdeu todo o dinheiro, quando ele começou a ficar com fome, quando ele começou a ficar lá no fundo do poço, lá na lama, ele começou a se alimentar das bolotas do porco. Agora imagina, sem dinheiro, magro, se alimentando de comida de porco, cuidando de porco. Isso para um judeu era terrível. E cheio de piercing. Do primeiro fiato de cabelo até na sola do pé, cheio de piercing. Aí ele estava ali. Aí nós podemos fazer outra comparação aqui para vocês. Perfeccionismo é aquela pessoa que agora cai em si, como ele caiu. Ele caiu, eu estou cheio de piercing, eu estou na desgraça, numa situação, mas eu vou agradar o meu pai, eu vou tirar esse piercing e vou voltar para o meu pai. Perfeccionismo é isso, é quando você faz as coisas para agradar a Deus, não, eu vou fazer isso porque eu vou agradar o meu pai. E você começa a tirar os piercing. Querido, você consegue tirar piercing de você? Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? É impossível. E tem pessoas, os perfeccionistas fazem isso. São aqueles que retiraram o piercing do braço todinho, mas tem piercing no resto do corpo. Aí ele começa a falar assim, olha, aquele ali tem piercing naquele braço lá. Eu não tenho isso, mas aquele ali tem. É o perfeccionista, é o que começa a acusar. É o piercing do perfeccionismo. Entenderam? Perfeccionista é isso. Agora, a perfeição cristã, você não deve se esquecer disso. Existe perfeição cristã. O que é a perfeição cristã?
A perfeição cristã é quando o filho pródigo, cheio de piercing, ele decide, eu não vou resistir mais ao amor do meu pai. Lá, os jornaleiros do meu pai, os trabalhadores de meu pai, eles têm tudo. Eles têm a melhor comida. Eu vou falar para o meu pai o seguinte: pai, eu quero ser um jornaleiro teu. Eu pequei realmente, a minha vida está cheia de piercing. Eu não sei o que vou fazer com esses piercing. Queridos, se eu estou falando para alguém que está cheio de piercing, você não pode tirar os seus piercings. Você tem que correr para a fonte da perfeição, do amor. O nome, o sangue, você tem que correr. Então, perfeição cristã é quando você decide, com todos os piercings do seu corpo, você volta para a casa do seu pai. Foi aquele filho fez isso, cheio de piercings, andrajos, coberto de piercings. Aí, quando ele chegou, ele falou assim: meu pai, eu sei que meu pai vai me rejeitar. Eu sei que meu pai, mas pelo menos como jornaleiro, ele vai me aceitar. Aí, quando ele estava indo, ele se surpreendeu. Por que ele se surpreendeu? Porque o pai estava longe, olhando. E quando aquele pai viu aquele andarilho, cheio de piercing, não dava nem para ver os olhos direito, que tinha piercing até nos olhos, ali. Ele estava ali com um pouquinho de visão. Aquele pai falou: não, é meu filho. Queridos, o amor tem olhos para o bem. O amor tem olhos para o bem. Quando o pai, os olhos de amor do pai fixaram no filho, ele já correu. Ele envolveu o filho com os braços. Entendeu? Falando: filho, aqui eu posso tirar os seus piercings. Aqui eu posso cicatrizar você. Aqui eu posso derramar o meu sangue sobre você. E o meu sangue vai umedecer todos esses piercings, eles vão saindo naturalmente, porque você está na minha presença. Você compreende quando a Bíblia fala: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Você não consegue essa perfeição fazendo obras, tirando os seus piercings, não. Você só consegue se livrar de todos os piercings da sua vida se você estiver envolvida ou envolvido nos braços do Pai. Aí não tem o piercing da cachaça, não tem o piercing do vinho, não tem o piercing da mentira, não tem o piercing da crítica, não tem. Por quê? Porque o amor de Deus, ele vai transformando vocês e eu. Queridos, vocês se lembram quando João chegou, quando Jesus chamou os pescadores, eles vieram cheios de piercings. Pedro, João, eles xingavam palavrão, eles eram duros, eles eram cabeça dura, eles estavam usando um monte de piercing. Mas aí você poderia pensar: mas por que Jesus os chamou? Será que não tinha alguém sem piercing? Queridos, Jesus os chamou porque Jesus sabia que cada um deles, ele iria tirar aqueles piercings. Mas só que teve um que não quis tirar os piercings, foi Judas. Judas veio, Jesus aceitou e Jesus queria tirar os piercings de Judas. Ele até assim ficava assim: mas não, isso aqui não vai tirar não, entendeu? E talvez eu esteja falando para alguém que não queira se ver livre dos piercings. Aí eu faço uma pergunta para você: se você realmente não quer ser livre dos piercings, Jesus não vai te obrigar. Por quê? Aí você compreende também, queridos, você compreende também que quando a pessoa começa a se dirigir a Jesus, ele começa a purificar a pessoa. Queridos, olha o segredo para vocês e eu nos vermos livres de todos os nossos piercings. Olha o segredo. Diz assim, o livro Caminho a Cristo, página 70 e 71. Olha o que diz: o segredo para vocês e eu nos vermos livres de todos os nossos piercings. Olha que coisa linda. Diz assim, olha: sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Queridos, a esperança, a sua esperança e a minha esperança não está em nossas boas obras, não está em nossas ações, não. A sua esperança e a minha esperança está onde estava a esperança do filho pródigo, no abraço do Pai. A sua esperança e a minha esperança está em Cristo Jesus. É Ele que remove todos os nossos piercings. É Ele que nos dá força para nos afastarmos de onde Satanás está, da onde Satanás não pode mais colocar nenhum piercing na sua vida e na minha vida. Olha aqui, queridos, sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria, sua fragilidade ao seu eterno poder. Queridos, somente no eterno poder e no sangue de Jesus, no nome de Cristo, Ele vai retirar de nós todos os nossos piercings. Agora presta atenção aqui, por isso,
Não olhe para você mesmo. Não olhe para os seus piercings. Não olhe para os seus piercings. Não olhe para os seus pecados. Não olhe. Você tem que olhar para Jesus, que não tem nenhum piercing. Jesus não tem nenhum pecado. Compreenda isto. A sua salvação e a minha salvação está em contemplar. Quanto mais nós contemplarmos a pessoa maravilhosa de Jesus, mais nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Mais os nossos piercings vão caindo. Mas o Espírito Santo vai lavando e vai colocando o sangue de Jesus para ir cicatrizando, para ir curando. Você compreendeu a importância disso? Olha o que ela diz aqui, queridos. Olha, por isso, não olhe para você mesmo. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados em si mesmo. Mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. E ao amá-lo, imitá-lo e depender inteiramente dele, você se transformará à sua semelhança. Ou seja, quando você menos espera, Jesus vai olhar para você e vai perceber, ele está refletindo o meu caráter. Ele não tem nenhum piercing. Por quê? Porque ele está andando tanto comigo que eu até cicatrizei, nem cicatriz mais eu enxergo nele, de piercing nenhum nele. Por quê? Porque ele anda comigo. Você compreendeu o que eu estou dizendo para você, queridos? Você compreendeu o que esse livro está dizendo? Quando nós contemplamos, nós vamos imitá-lo e nós seremos transformados. O que é a perfeição? O que é a transformação? É se ver livre de todos os piercings. Agora eu pergunto para você, você quer se ver livre dos piercings? É uma coisa, eu quero me ver livre dos piercings. Todos os dias quando eu levanto de madrugada, todos os dias quando eu me coloco de joelhos, eu falo para Deus, Senhor, eu não estou suportando mais usar esses piercings. Mas, através do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, me liberte desses piercings. Me liberte. Me arranca para mim, eu não tenho força mais nem para arrancar nem um piercing mais, arranca para mim. Queridos, Deus, ele espera isso de você. Jesus espera isso de mim e de você. Entendeu? Eu quero pedir para Deus, Senhor, eu não quero usar nenhum piercing mais. Eu estou lutando com Deus, eu estou buscando a Deus. E olha o que a Bíblia Sagrada, queridos, não é o pastor Eusélio, não é o pastor Eusélio que está dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Queridos, aqui, se você pegar a Bíblia e ler lá em Atos capítulo 3, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, ó, Atos capítulo 3. A Bíblia diz assim, ó, Atos. Eu tenho, queridos, vários textos, nós podemos fazer um encaixe perfeito, mas nós vamos ficar apenas com alguns. Ó, Atos capítulo 3. No versículo 19, diz assim, olha, Atos 3:19, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem arrancados os vossos piercings. Para serem cancelados, eles vão ser arrancados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, ou seja, para serem arrancados todos os vossos piercings. Se nós entregarmos para Deus todos os nossos piercings, Ele é fiel e justo para remover todos os nossos piercings e nos purificar, tirar todas as cicatrizes de todos os piercings que nós já usamos. É isso que a Bíblia está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, se entregarmos, falando, Senhor, eu uso esse piercing, eu uso, mas, por favor, retire de mim. O sangue de Jesus, ele vai purificar você. Ele vai me purificar. Ele vai remover de nós todos os piercings. Queridos, quando a Bíblia usa o termo, lá em Mateus capítulo 22, ó, olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 22, olha que coisa linda nós encontramos aqui. Mateus no capítulo 22, olha o versículo 16, ó, Mateus 22, versículo 16 diz assim, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os Mateus, não é Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 9, queridos, Mateus capítulo 9, não 22, Mateus 9, ó, Mateus capítulo 9, olha que coisa linda nós encontramos aqui no versículo 2, Mateus 9, versículo 2 diz assim, ó,
E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados todos os teus pecados. Ou seja, a partir de hoje, eu arranco todos os seus piercings. É isso que Jesus falou para aquele paralítico, porque era isso que ele queria, era o desejo dele, era se ver livre de todos os piercings, mesmo que ele morresse. Mas ele queria morrer sem nenhum piercing. E quando Jesus olhou para ele, Jesus sabia, dentro do coração dele, que Jesus, ele sabia, olhando para aquele paralítico, Jesus falou assim: olha, neste momento eu digo para você, eu arranco de você todos os seus piercings. Aí os fariseus e saduceus olharam ali, quem é esse que pensa que pode arrancar piercing? Ele pensa que é Deus que pode arrancar os piercings? Aí Jesus, sabendo o que eles também estavam pensando, aí Jesus falou para aquele paralítico: então, agora, já que eles estão duvidando, pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus piercings, você está livre dos teus piercings, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para arrancar todos os piercings, disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Aquele paralítico, ele foi para casa sem nenhum piercing, e ele foi para casa curado fisicamente e espiritualmente. Aquele homem foi transformado. Foi como aquele ex-endemoniado de Gadara. Jesus o perdoou, Jesus o limpou, Jesus o purificou. E a mesma coisa Jesus quer fazer com você e Jesus quer fazer comigo. Você entende isso, queridos? É isto que a Bíblia, quando a Bíblia Sagrada diz que nós, nesses momentos finais da história da humanidade, nós teremos um grupo de homens e mulheres sem nenhum piercing. Como é que é o nome desse pessoal que antes da volta de Jesus não usarão nenhum piercing, porque são irrepreensíveis? São chamados 144 mil. Esses 144 mil é que vão provocar a ira do mundo inteiro. Por quê? Porque eles não usarão piercing nenhum. Qual é a prova que eu tenho que eles não usarão piercing nenhum? É porque lá em Apocalipse capítulo 14 diz, a principal característica deles, eles são imaculados, eles são irrepreensíveis. Na sua boca, na sua língua, não se achou mentira. E quando na boca de alguém não se acha mentira, eles são irrepreensíveis na boca, na língua, é porque são varões perfeitos. É isso que diz Tiago 3, versículo 2. Aquele que não tem defeito na língua é um perfeito varão, é uma perfeita mulher, é um perfeito homem. Entenderam? E isto é possível através de quê? De corrermos para o abraço de Jesus. Corrermos e clamarmos pelo nome e pelo sangue de Jesus. Queridos, eu quero hoje clamar por este sangue. E agora, o nosso tempo acabou, mas nós poderíamos fazer um outro voo lá para o tempo de angústia de Jacó. No tempo de angústia de Jacó, o sofrimento, no tempo de angústia final, o sofrimento dos 144 mil será: Senhor, tem algum piercing que eu não te entreguei? Tem algum piercing que o Senhor precisa arrancar, que o Senhor ainda não arrancou? Eles não sabem que eles estão puros. Eles não sabem que já foi escrito debaixo do nome deles no livro do céu: perdoado, salvo eternamente. Eles não sabem disso, mas eles estão lutando com Deus. Senhor, tem algum piercing na minha vida que eu não te entreguei, que eu não confessei, que eu não permiti que o Senhor me livrasse, que o Senhor arrancasse? Você compreende? A angústia vai ser esta, entendeu? Porque eles não vão saber. Eles não vão saber. A mesma coisa vocês e eu. Quanto mais próximo nós nos aproximarmos de Deus, mais a gente vai ver os nossos piercings, os nossos rasgos, mas mais Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar. Você entende? Eu peço para você isso, queridos. Eu peço para você isso. Por favor, fique perto de Deus. Acredite no nome de Jesus. Ele pode remover, Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode nos restaurar a imagem e semelhança de Deus. E Deus não usa piercing nenhum, nem por dentro e nem por fora. Você pode se casar com a ideia de Jesus, quando Ele voltar, Ele ainda ver algumas pessoas usando piercing e Ele vai purificar alguém de algum piercing? Isso não vai acontecer, queridos. O momento de retirada dos piercings é agora, é no tempo de graça. Porque quando se fechar a porta da graça, ninguém mais vai poder se ver livre de nenhum piercing. O meu desejo para a sua família, para a sua vida e para a minha vida, é que hoje, nós atendamos ao convite de Deus
Você está com muitos piercings? Vem a mim. Você está cansado deles? Vem a mim. Eu vou remover. Todo aquele que vier a mim, eu vou remover. Eu vou purificar. Eu vou restaurar você à minha imagem e semelhança. Quantos, neste momento, querem pedir para Deus, Senhor, eu uso vários piercings. Ainda uso vários piercings, mas eu não consigo removê-los. Mas eu quero te suplicar que o Senhor retire de mim esses piercings que eu não consigo. Eu quero que Deus retire esses piercings, entendeu? Eu quero que Ele tire de mim tudo. Queridos, para finalizar, nós temos o trio celestial para remover os nossos piercings. Nós temos os piercings, nós temos Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Para remover cada piercing, se vocês e eu quisermos, há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Os anjos de Deus estão aí ao seu lado, ao meu lado. Que Deus nos abençoe. Que um dia nós tenhamos o privilégio de fazermos parte daquela grande multidão que subirá com Cristo nas nuvens. Combateram o bom combate. Completaram a carreira, guardaram a fé. E venceram através do sangue de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, neste momento nós te suplicamos, imploramos, pelo sangue de Jesus, que o Senhor arranque, tire de nós todos os piercings da nossa vida, de fora e de dentro. Nós queremos ser purificados pelo sangue. Nós queremos ser restaurados à imagem e semelhança de Cristo. Nós queremos que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor fez pelos discípulos quando o Senhor os chamou. Eles usavam vários piercings, mas o Senhor tirou todos. E nós queremos que o Senhor tire de nós também. Nós queremos que o Senhor nos prepare ou para a primeira ressurreição, ou para sermos transformados num abrir e fechar de olhos quando Jesus voltar nas nuvens. Tire, Senhor, os piercings dos nossos filhos, das nossas filhas, do esposo, da esposa, da tua igreja, do teu povo, daqueles que hão de herdar a vida eterna. Pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus nos abençoe, que nós mergulhemos nas águas do sangue, do amor de Cristo, e todos os piercings sairão. Vamos fazer igual o filho pródigo. Vamos correr para os braços sujos. Nós vamos mergulhar nas águas do amor de Deus e nós vamos ser transformados. Tá bom?